Conversas de Coragem, essa live que eu tenho feito sempre às terças-feiras, essa live que a intenção é te trazer uma dose de coragem sucumbir ao medo, para que tu não precise ficar congelada frente a situações, mas que tu realmente te encoraje para sair dessas situações que te trazem medo, dessas situações que te paralisam, dessas situações que fazem com que tu não consiga muitas vezes encontrar uma saída para as situações que tu tá vivendo. É uma excelente noite hoje para a gente conversar sobre o princípio do encorajamento, isso que faz parte desses programas que eu venho falando sobre como ter uma maternidade leve, como a gente poder enfrentar as nossas imperfeições, como aceitar a gente como a gente é, aceitar como nós somos. Esse é o nosso bate-papo de hoje. O tema da nossa live hoje é como a gente pode pensar com coragem, o encorajar dentro da maternidade. Esse é o meu objetivo hoje, eu quero falar para ti sobre esse princípio do encorajamento. Hoje a ideia do meu papo aqui com vocês é falar sobre o encorajamento, né? O que é esse momento de encorajar e por que dentro dessa criação dos filhos com leveza a gente tem falado muito sobre esses momentos de encorajamento e o que isso vai trazer de transformação para essa relação com os teus filhos, para essa vida com mais leveza. Mas eu preciso que a gente tome um passo atrás e olhe hoje, e na verdade os meus papos ultimamente eles têm se baseado muito mais nisso. As nossas conversas aqui e esse material que eu tenho preparado para vocês, ele tem se baseado no olhar para as mães, no olhar quanto essa consciência, né, das tuas habilidades, da tua trajetória ajuda e faz uma diferença nessa relação com os teus filhos e na forma como tu vem criando e educando para o futuro. Porque o que a gente deseja é que os nossos filhos sejam pessoas autônomas, felizes, né? E que sejam adultos que vão ter uma vida saudável, né? Que possam ser capazes de viver adequadamente no mundo, se relacionando bem. Então, o que a gente faz hoje vai repercutir nesse futuro. Para que tu possa entender e possa realmente construir essas habilidades, é necessário tu olhar para ti e olhar como foi a tua trajetória. Quem já está acompanhando essa jornada da disciplina positiva há um tempo, já ouviu ou eu falando ou em outros espaços, sempre falando da criança interior e o quanto a gente precisa escutar a nossa criança interior para poder chegar escutando o comportamento dos nossos filhos. A ideia hoje que eu tenho aqui é te contar um pouquinho aonde nasce essa criança interior e como tu pode começar a acolher essa criança interior para poder transformar o teu cotidiano e para poder transformar e viver essas relações verdadeiramente com leveza. Então hoje o que eu tô te trazendo é sobre essa ideia, né, como tá fixado ali, desse pensar com coragem e como a gente pode viver esse encorajamento dentro da maternidade. Mas hoje, não necessariamente a gente vai estar pensando em relações somente dentro da maternidade. Esse é um papo que serve para qualquer pessoa que está querendo ter consciência dos seus caminhos, ter consciência das suas escolhas. Eu tenho estudado vários autores que falam sobre como a gente trabalha essa autoconsciência, como a gente coloca esses princípios de autoconhecimento, como a gente recupera a autoestima. E no capítulo inicial de um desses livros que eu venho trabalhando, né, e que eu venho estudando e que trazem essa grande árvore dos princípios da disciplina positiva, tem um poeminha que eu acho que ele é bem significativo para esse nosso início do bate-papo aqui. Ele fala assim: a perda
da coragem. O desencorajamento é a perda da coragem. É um medo de que você tem que ser cuidadoso e fazer certas coisas ou de ser de um certo jeito para que então as pessoas lhe amem. O desencorajamento é desistir. É decidir que você já perdeu o amor ou o respeito e que não há como recuperá-los. E o que eu quero te convidar hoje é a encontrar a tua coragem, porque é com coragem que uma pessoa pode fazer qualquer coisa. E é esse o meu desejo para a noite de hoje. Que essa noite tu possa sair daqui com essa sementinha de coragem, essa sementinha do encorajamento dentro de ti e que isso comece a transformar no teu cotidiano, nas tuas relações próximas, na tua relação com a maternidade e que tu não te sinta mais perdida, desencorajada, com medo, frustrada e incapaz. Esse vai ser o nosso bate-papo e quem viu, eu também brinquei que eu ia trazer o oráculo do encorajamento, que é um baralho de pensamentos encorajadores, e aí no final desse meu papo aqui eu quero entregar um material que eu organizei de ideias para vocês. Eu vou ler uma cartinha desse baralho e aí lá no final eu conto para vocês como é que a gente vai fazer. A vida da gente, já desde muito cedo, nós fazemos escolhas. Nós tomamos decisões frente às situações que a gente enxerga, que nós somos colocados. Nós construímos referências. Então isso tudo vai fazendo parte desse nosso arquivinho de memórias, de experiências. Essas escolhas que a gente acaba percorrendo, esses caminhos, esses direcionamentos que começaram lá na nossa infância, eles vão fazendo parte do nosso arquivo de experiências e vão construindo aquilo que a gente chama de personalidade. Esse grande arquivo, ele começa a se montar na nossa infância, mais fortemente nos nossos 2 primeiros anos de vida, mas basicamente até os nossos 5 anos. É aí que essas experiências, é neste período da nossa vida, que essas experiências são gravadas em nós. Essas escolhas, essas exposições que a gente vive, isso vai moldando e vai trazendo essa forma da nossa personalidade. Com o passar do tempo, o que a gente vai experimentando depois disso vai sempre estar se referindo a essas primeiras experiências que nós escolhemos, esses caminhos, essas jornadas, aqueles momentos que nós fomos expostos. Dali para frente, tudo vai servir de base, de referência a partir daquelas primeiras experiências, daqueles primeiros momentos, daquelas primeiras reações, daquelas decisões que a gente foi obrigado a tomar em determinado momento. Isso tudo que foi se formando ali, começa a construir a nossa personalidade, isso constrói dentro de nós as nossas crenças básicas, a nossa lógica pessoal. Essas escolhas, esses caminhos, essas experiências, a forma como a gente reagiu frente a essas primeiras situações na nossa primeira infância, formam a nossa personalidade e essas crenças, essa lógica pessoal, essa lógica particular, porque cada um de nós tem uma vivência, por isso que ela é pessoal. E isso vai nos formando, isso vai nos acompanhando na nossa vida e é como a gente vai reagindo frente ao que vem a seguir, as situações que a gente é exposto a seguir, vai estar sempre voltando a essas crenças básicas, a essas experiências que começaram a se moldar lá na nossa primeira infância. Por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente saber como é que
se criam essas origens das nossas reações? Aonde que se criam sentimentos que nós temos frente a determinadas situações? Aonde que se criam motivações para determinados caminhos e jornadas que a gente escolhe seguir? Isso se funda, isso começa a construir dentro de nós lá nessa nossa infância. Alguns autores falam do nosso jardim de infância emocional, né? O jardim de infância, aquele primeiro momento onde tu vai para o processo de escolarização, onde tu teve num primeiro momento essas experiências pessoais. Eu vou dar alguns exemplos assim. Nessas primeiras experiências da tua vida, se tu teve uma tendência a estar próximo de pessoas que te elogiavam muito e que basicamente estavam te elogiando o teu vestido, o teu sorriso, o teu comportamento, o teu modo de sentar, a tendência é que tu te torne uma pessoa que gosta muito de elogios e que pode muitas vezes precisar de elogios para fazer determinadas coisas. Lembrando que um elogio é algo que a gente fala da percepção da pessoa que está falando. Então, assim, eu acho você bonita, eu vejo seu vestido bonito, eu vejo seu sorriso bonito, eu vejo que você está bem sentadinha e comportada e eu gosto disso em você. Isso é o elogio. É algo que é uma percepção da pessoa que está falando para a pessoa que está recebendo. É muito gostoso, né? Mas o que eu tô falando é que se a gente só tem esse tipo de experiência, a tendência é que a gente queira mais esse tipo de experiência, goste. Isso é prazeroso, isso a pessoa pode desejar muito isso e pode acabar somente fazendo determinadas coisas se ela é elogiada. Eu tô dando exemplos de funcionamentos aqui e não tô dizendo que isso é assim e vai acontecer. Existem também outros fatores. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa, uma criança que viveu com muitas críticas. Tu faz errado, tu deixa cair, tu é relaxada no teu caderno, tu não sabe te vestir. Uma criança que recebe muitas críticas pode se tornar uma pessoa que, para se blindar dessas críticas, acaba não conseguindo mais ter diálogos, não consegue mais, por exemplo, receber um feedback, porque para que ela não sucumbisse a essas críticas destrutivas, ela acaba se blindando, ela vai se fechando, porque ela não tem nada para entregar, então ela não consegue estabelecer trocas com pessoas, porque essas experiências construíram para ela um fechamento, uma forma de se blindar daquilo que vem do externo. O que eu tô falando para vocês? Que quando a gente é criança, a gente acaba tendo que fazer escolhas, Eu escolho ser muito elogiada, aquilo é bom, aquilo é gostoso, aquilo é prazeroso. Eu escolho me blindar para não sofrer ainda mais e para não me destruir, Então eu me fecho nesse universo. E é assim que nós vamos construindo todo esse nosso emocional e essa nossa criança interior. O que eu tô contando para vocês é que não somente características de DNA, o ambiente onde a gente vive impacta nas escolhas que a gente faz e como isso fica marcado dentro de nós. Então eu quero te dizer que aquilo que se vive na infância não permanece lá na infância. Isso nos acompanha por toda a nossa vida. A experiência da infância, ela não acaba na infância. Ela faz parte da gente e a gente carrega conosco. Isso é a nossa vida, isso é a nossa vivência. E essa experiência que aconteceu lá na infância é essa nossa criança interior.
Quando tu te propõe a pensar numa criação dos filhos respeitosa, gentil, né, baseado nesses princípios de equilíbrio, nem pendendo para o autoritarismo e nem pendendo para a permissividade, né, esse caminho do meio, tu precisa estar conectado com essas experiências da tua criança interior. A tua criança interior, ela teve mais experiências ligadas ao autoritarismo ou ela teve experiências ligadas mais à permissividade? Porque isso é a forma como a gente vai enxergar e como a gente vai atuar nas relações que a gente vai estabelecer. Não só com os nossos filhos, o nosso bate-papo aqui é sobre maternidade, mas com outras pessoas que também a gente se relaciona. Então, saber de que forma eu fui impactada por esses papéis de pai e mãe, como os papéis, esses estilos da parentalidade, esses estilos parentais, ou mais permissivo, ou mais autoritário, como eles fizeram parte da minha vida. Isso é fundamental para que eu possa entender caminhos, escolhas, automatismos que eu tenho de reações e possa buscar num outro momento a transformação na criação dos meus filhos. Então, é ter num primeiro momento essa tomada da consciência, saber aonde está a minha história, aonde foram as minhas vivências. Isso é tomar pé da autoconsciência, saber qual é o meu lugar e de onde nascem as minhas reações, onde que foi o nascedouro disso. Claro, eu não tenho como voltar lá no tempo e viver, mas eu sei que determinadas situações estão relacionadas a determinados estilos de experiências anteriores, né? Como eu estava falando, como eu dei anteriormente esses exemplos, né? Ou algo mais ligado a um excesso de elogios, né? Ou às vezes um excesso de críticas. Então, mergulhar na tua criança interior é a forma de tu conseguir começar a escavar isso, né? Como um paleontólogo de emoções, aonde que se fundamentaram, onde essas crenças foram forjadas, para que então tu possa aceitar e possa reconhecer isso, reconhecer o que eu venho contando aqui para vocês, as tuas imperfeições, reconhecer o teu caminho, reconhecer a tua jornada, e que se tu tiver pé e tomar para ti esses dois primeiros caminhos, o terceiro caminho, que é a mudança, ele vai acontecer. Mas eu não posso assim, eu quero mudar porque isso está me incomodando, é maravilhoso, mas eu não posso já começar na mudança se eu não passo esse olhar para minha criança interior, para essa consciência de onde eu vim, das escolhas que eu tive que fazer, dos caminhos que eu fui colocada, e depois essa aceitação do que eu sou, essa aceitação do que eu sou a partir das experiências que eu vivi e do jeito que eu sou, da forma que eu sou, sem esse ideal de perfeição, esse estereótipo que nos coloca como contos de fadas da Disney, que tudo tem que ser passarinhos, e a vida às vezes não tem esses caminhos e tá tudo bem, cada um tem a sua jornada e não tem problema, não precisamos ficar aprisionados nesses imaginários de perfeição. Isso é que eu venho trazendo aqui para que a gente possa desconstruir e viver naquilo que é o real e não viver nesse imaginário de perfeição que nos aprisiona, que nos traz sofrimento, que acaba nos desencorajando, como eu falei, né? Que nos acaba fazendo com que a gente desista dessa mudança, né? Porque a gente não se aceita, porque a gente não toma a consciência e não conhece o seu próprio caminho. Eu tenho falado muito aqui e esse é
o caminho para que tu possa tomar coragem, enxergar a tua vida e aí sim trazer essa leveza para a relação dos teus filhos. E aí sim trazer essa leveza para o cotidiano, que muitas vezes pode ser pesado, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de isolado, né? Estamos aí nesse segundo ano, vivendo essas configurações de home office, né, homeschooling, que nós não temos preparo aqui no nosso país, isso não é tradição, né? Então, quando tu toma essa consciência, quando tu consegue aceitar a tua própria jornada, tu vai começar a poder te apropriar de caminhos para mudar e transformar, encontrar formas. Um dos grandes conceitos que a disciplina positiva coloca, né, para que a gente olhe os nossos filhos e que a gente transforme essa criação numa criação do caminho do meio, né, com gentileza, com essa firmeza e que não penda para o autoritarismo, essa relação mais igualitária, é uma visão do encorajamento. Por isso que meu papo hoje era falar para ti sobre como tu começar a te encorajar a ir em busca dessa consciência, em busca do teu caminho, em busca de te conectar com a tua criança interior. Quem é ela? Aonde que ela nasceu? Aonde que ela está fundada? Um grande pilar, né, de atitudes é trocar esses elogios pelo encorajamento. E é isso que eu quero colocar aqui para ti, que a gente viva mais momentos de encorajamento. E por que o encorajamento é tão importante? Porque o encorajamento é o princípio da gente se conhecer. É o princípio de ver a tua própria jornada. É reconhecer o teu esforço. É reconhecer aquilo que tu tá fazendo para conquistar o teu objetivo. É validar quem você é te validar, é te aceitar, é reconhecer quem nós somos genuinamente. E eu tenho colocado aqui como uma bandeira, é nos reconhecer genuinamente como nós somos, do jeito que nós somos, sem julgamentos prévios, sem julgamentos de estereótipos, sem comparações, sem usar, mas na vida da fulana é desse jeito, mas o filho do ciclano faz assim. Sem essas comparações que te acabam te trazendo esse prejuízo para tua consciência, para tua conexão com os teus filhos, porque tu fica tão preocupada com a comparação que tu não enxerga o trajeto de cada um. É sem os deveria ser e sem os tem que ser. Deveria ser assim, tem que ser assim. São frases, são palavras, são chavões que a gente repete, isso começa a incorporar e isso aumenta o nosso aprisionamento. Isso continua criando essa visão de comparação, um bloco que é colocado dentro da tua vida e que tu tem que viver essas regras, essas normas. E isso não é singular com a tua jornada, com a tua experiência, com aqueles fundamentos, com aquelas crenças daquela criança interior. E é isso que eu venho te convidando aqui para os nossos bate-papos das terças-feiras, né? Essas doses de coragem, que tu possa sair do medo, né? Dessa frustração, do não saber para que lado ir e que tu possa te conectar com a tua criança interior, aceitar ela, acolher ela e construir caminhos para a mudança. Mas os teus caminhos, os caminhos que são importantes para a tua mudança, para a tua realidade, para o momento que tu precisa enfrentar e viver. Pensando nisso, dos pensamentos encorajadores, esse material que fala da importância do encorajamento, tem essa brincadeira sobre essas cartinhas, eu até brinquei na minha postagem, que é o oráculo do encorajamento. Isso está muito em moda hoje nas questões terapêuticas, a gente ter cartinhas com práticas, cartinhas com sugestões de atividades, né? Dentro da disciplina positiva, deixa eu pegar aqui esse outro material e mostrar para vocês, a gente usa, por exemplo, essas estratégias de habilidades
para os pais trabalharem com os filhos. Então aqui, por exemplo, a gente tem 52 estratégias. Conforme a situação, nós sorteamos uma estratégia, a gente indica uma estratégia e lê exatamente a orientação ali, passo a passo, para como o pai e a mãe atuarem frente a uma situação desafiadora com seus filhos, né? Por exemplo, essa aqui que eu peguei na minha mão é uma estratégia que chama preste atenção. Então, assim, será que os seus filhos estão tendo a impressão de que eles não são importantes? Então, ele vai descrever passos para tu como utilizar essa estratégia de prestar mais atenção ao seu filho, né? Essa estratégia é aquela do tempo de qualidade. Realmente, estar ali com teu filho, abaixar o olho no olho, né? Então, assim, são estratégias para tu construir essas habilidades justamente nos momentos desafiadores, como enfrentar. Para os nossos bate-papos de encorajamento, nós temos um material e eu gosto muito de usar, é uma brincadeira, né, que é a Madame Dora, é como se ela fosse uma cartomante que vai ler a nossa sorte e que vai trazer a nossa dose de coragem, né? Então, são esses baralhos, é o baralho dos pensamentos encorajadores. Ela sempre traz uma orientação, uma dose de coragem, que tome como uma maneira de meditar sobre uma situação, sobre uma vivência e que nos ajude nesse processo da consciência e dessa aceitação. Sempre são alguns personagens e eles trazem uma mensagem aqui para nós. O que eu pensei? Eu não tenho como saber o que cada um de vocês está enfrentando, então eu vou brincando nessa ideia do oráculo, embaralhando as cartas e brincando com essa sorte. Pedir para um de vocês aí escrever um número de 1 a 20 e aí eu vou embaralhar, vou contar aqui até o número que algum de vocês escrever e vou trazer essa reflexão, essa mensagem para que a gente hoje saia aqui iniciando esse processo do pensamento com o encorajamento. Escrever um número aí, número 14. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A mensagem que eu tenho hoje para te ler é do Humberto Esperto. Humberto Esperto diz assim: não tente ser racional com pessoas irracionais. Você está envolvido com alguém que está se comportando de maneira irracional? Pare de esperar um relacionamento normal com essa pessoa. Ela inverte continuamente o campo do jogo e muda as regras. Você está cansado de nunca saber onde é o seu lugar, e a razão disso é uma perda de tempo. Há peixes mais saudáveis no mar. Um deles espera por você mar adentro. Esta não é a hora para resolver problemas e nem dar sermões. Ouça a sabedoria do Humberto Esperto. A coisa mais esperta e sábia a se fazer é entrar em contato com a sua própria sabedoria. A gente sempre tem dentro de nós as respostas. Muitas vezes não acontece, isso não fica claro, é porque a gente vai criando nuvens, capas, véus e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo dentro da gente e a gente não consegue fazer com que isso seja externalizado de uma maneira resolutiva, assertiva. Então, vamos se contatar com a nossa sabedoria pessoal, vamos tomar consciência da nossa jornada, do meu caminho, da minha construção, do meu lugar, aonde que está lá os meus fundamentos, onde que nasceu a minha criança interior, onde que foram construídas minhas crenças. Essa consciência pessoal para poder aceitar os caminhos que eu escolhi, aceitar as reações que eu tenho. Chegando nesses 2 pontos, nós
muito já andou na tua evolução, no teu desenvolvimento, e com certeza isso já vai repercutir nas relações próximas a ti, como os teus filhos e outros pais. Esse era o papo e o material que eu tinha preparado para o nosso encontro. Foi ótimo estar com vocês por hoje. Um beijo bem grande, uma boa noite e até a próxima!